Clube da Elite, os garçons preparam o momento da homenagem ao prefeito Adail Vettorazzo e esposa, e comparece acompanhado do prefeito eleito Dr. Wilson Romano Calil, do vice-prefeito eleito Dr. Raul de Aguiar Ribeiro e esposa. Famoso fala como prefeito. Doutor Adail cumprimenta o Dr. Wilson. A fala do vice-prefeito eleito Dr. Raul de Aguiar Ribeiro e do ilustre médico contemporâneo do prefeito eleito Dr. Wilson Romano Calil homenagearam o dinâmico prefeito Adail e sua esposa Carmen Melita. Dr. Adail Vettorazzo se dirige a todos com sua simplicidade habitual de prefeito e político que não deixou de ser professor. Os colegas dentistas mimosearam o prefeito Adail e Carmen Melita. Esta recebeu flores da esposa do Dr. Wilson Romano Calil. Adail Vettorazzo e Carmen Melita cortam o bolo. O meritíssimo juiz de direito Dr. Joaquim de Paula Ribeiro, o professor Jorge Cauã e o Dr. Emerson Sumariva dialogam no fórum. Dr. Joaquim procede à diplomação do prefeito eleito, Dr. Wilson Romano Calil, do vice-prefeito Dr. Raul e do vereador mais votado, Dr. Nelson Seixas. Diplomados o Dr. Raul Aguiar Ribeiro e o votadíssimo vereador Nelson Seixas, convocados pelo Dr. Joaquim. Presidindo o Dr. Armando Cassebe, é iniciada a sessão de posse dos novos vereadores, prefeito e vice-prefeito, com presenças ilustres do Dr. Castro Duarte e delegado Dr. João Monteiro. O vereador Dr. Nelson Seixas, que teve o reconhecimento maciço da comunidade por seu trabalho incansável na APAI, assume a presidência da Câmara e lidera a sessão. Ato de solene juramento dos novos vereadores. O segundo vereador mais votado realiza o ato, em seguida, declaração de bens. Prefeito Wilson Romano Calil e o vice-prefeito Dr. Raul de Aguiar Ribeiro, com suas esposas, são introduzidos no recinto da diplomação por uma comissão de honra. Dr. Wilson e Dr. Raul assinam o termo de posse. Funcionários municipais, crianças dos recantos e alunos do Mobral homenageiam Adail e Carmen Melita com flores pelo muito que fizeram a São José do Rio Preto. Dona Carmen Melita recebeu flores por seu trabalho social. O vereador Arnaldo Affini faz a saudação em nome do Legislativo. O Dr. Adail Vettorazzo usa a palavra e é cumprimentado pelo Dr. Wilson e pelo Dr. Raul. Wilson Romano Calil faz sua oração e é cumprimentado pelo companheiro vice-prefeito Dr. Raul, pessoas gratas e admiradoras. Eleitos e empossados os dirigentes dos destinos do município, o médico Wilson Romano Calil e Raul de Aguiar Ribeiro.
Rio Preto, pujante cidade capital do Oeste Paulista, sede da 8ª região administrativa do estado. Hoje, em progresso explosivo, esta hospitaleira metrópole interiorana é administrada pelo prefeito Wilson Romano Calil e vice-prefeito Raul de Aguiar Ribeiro. No Paço Municipal, o prefeito e vice Wilson e Raul hasteiam as bandeiras ao ensejo do 124º aniversário de fundação da cidade e 3º ano de sua profícua administração. Em frequentes reuniões de assessores, uma equipe prepara São José do Rio Preto para o ano 2000, animados pela atuação de 15 brilhantes vereadores na Câmara Municipal. As enchentes da Baixada do Rio Preto eram um espetáculo constrangedor que se repetia anualmente há mais de um século. A atual administração soube enfrentar o desafio. Dezenas de prédios foram desapropriados amigavelmente, com demolição e aterros. Outro desafio enfrentado foi a ligação entre diversos pontos da cidade, dividida pelos trilhos da FEPASA. Contribuindo com dinheiro, terrenos e serviços junto com o Estado, a Prefeitura trabalha hoje na construção do complexo de viadutos da Rua Jordão Reis. O prefeito Wilson Romano Calil acompanhou pessoalmente os trabalhos de reconstrução da Rua General Glicério, antigo local de enchentes. Nela foram utilizados mais de 2.000 caminhões de terra. O Rio Preto está sendo canalizado à represa Dragada. Uma cidade de ritmo impressionante preparando-se para o grande futuro. A Avenida Badibacite, obra realizada pela atual administração no trecho da Rua Redentor até a rodovia Washington Luiz, recebeu serviços de drenagem, canalização, galeria de água e esgotos, aterros, guias e sarjetas, asfaltamento, calçamento a petit pavé e iluminação. O complexo de viadutos da Rua Jordão Reis é uma obra onde os trabalhos continuam em ritmo de 24 horas por dia. A Praça Cívica será o futuro cartão de visitas da cidade grande. Nela, o prefeito Wilson Romano Calil determina o estaqueamento da biblioteca, cujo projeto foi objeto de concurso nacional. Na maquete, pode-se ter uma antevisão do Rio Preto ano 2000. Com recursos próprios, a administração Wilson Raul estendeu 50 quilômetros de rede de água e 47 quilômetros de rede de esgotos. Mais de 10 poços semi-artesianos foram perfurados. A pavimentação e iluminação do trecho das avenidas Duque de Caxias e Vitória Régia com Murche de Once e a construção do Centro Social Esportivo são obras de humanização da administração Wilson Raul. A conclusão da Avenida Murche de Once com a praça rotatória na confluência da rodovia Washington Luiz com a Avenida das Vivendas, seguindo para o Jardim Urano, artéria importante do anel viário da cidade.
Levão, obra gigantesca, está sendo construído na confluência da rodovia Washington Luiz e BR-153 em convênio Estado-Prefeitura. A Avenida Alberto Andaló, entre outros melhoramentos, foi recapeada e ganhou a praça rotatória junto à rodovia Washington Luiz. A Redentora é beneficiada com a perfuração de um poço semi-artesiano. A Praça São Miguel foi remodelada e a Praça da Igreja do Perpétuo Socorro recebeu nova iluminação. Na Avenida Faria Lima, o ar-condicionado central do Teatro Municipal, a Praça Cacilda Becker e a Praça Rotatória junto ao Rio Preto Esporte Clube são realizações da atual administração. O futuro já está sendo preparado. A construção do Trevinho e a duplicação da rodovia Rio Preto a Mirassol foram grandes conquistas da Prefeitura junto ao governo do Estado. O Distrito Industrial, transformado pela administração em cidade industrial, com mais a área de 64 alqueires conseguida do Estado, passa a ter agora 106 alqueires. Gonzaga de Campos não é mais um bairro isolado. Foi pavimentado o acesso passando pela cidade industrial. No populoso bairro operário do Eldorado, foi feita a pavimentação da rua João Mesquita até a rua Santa Paula, passando pela cadeia pública em direção ao bairro São Jorge. Avenida Mirassolândia, outra via de acesso ao Eldorado, construída pela atual administração, que também entregou àquele bairro um poço semi-artesiano e caixa d'água para 113 mil litros por hora, além de remodelar o estádio municipal Alberto Andaló. Esta é a maquete do Centro Esportivo do Eldorado. A iluminação e conclusão da pavimentação da Avenida Domingos Falavina, a Estrada Municipal de Piguá pavimentada e o serviço de água e pavimentação do Jardim Paraíso são obras pioneiras e prioritárias da administração Wilson e Raul. Outra meta das mais importantes é a saúde pública. O antigo pronto-socorro foi reformado e está agora provido de radiocomunicação entre as novas e antigas ambulâncias. Salas de esterilização e de suturas, eletrocardiógrafo, oxigênio, aparelho de pressão arterial, além de novo pronto-socorro em construção anexo à Santa Casa. Wilson e Raul preocuparam-se com a segurança social. Equiparam o corpo de bombeiros com escada Magiros, motor de popa e ressuscitador. A garagem municipal foi reorganizada. Dezenas de máquinas e outros veículos foram adquiridos. Novas escolas foram construídas em Gonzaga de Campos, Vila Toninho e em várias fazendas e sítios. O distrito de Engenheiro Schmidt recebeu igual atenção da Prefeitura Municipal. A via de acesso foi asfaltada, Praça Santa Apolônia concluída e uma área de 10 alqueires e meio foi doada à Pai Rural.
o populoso bairro da Boa Vista recebe um centro social e esportivo. Como apoio ao esporte, o América recebeu uma área de 43 mil metros quadrados para a construção do novo estádio. Continua o programa de humanização da cidade. No Bosque Municipal, a primeira piscina pública de Rio Preto, o Castelinho Escola e a Praça de Arena são obras pioneiras da administração. A visita do secretário de Segurança teve a recepção das crianças no Parquinho do Bosque com inúmeros visitantes na represa. No zoológico do Bosque, crianças e adultos se divertem com os animais. A Prefeitura colaborou na construção da Casa de Permanência do Menor, construída e inaugurada pelo Dr. Silvio Berdnaschi, íntegro juiz de menores e idealizador da ARPROM. Avenida da Saudade, Praça da Escola Barro Serra, Praça da Igreja da Santa Cruz e a Praça Rio Branco foram iluminadas a vapor de mercúrio. Avenida Fernando Costa e praças Damasceno, da Igreja da Boa Vista, Noemi Raduan, Mahatma Gandhi e da Igreja Santa Terezinha na Esplanada receberam também nova iluminação. O governador Paulo Egídio Martins veio a Rio Preto para inaugurar uma parte da principal obra pública construída pela Secretaria de Obras em convênio com a Prefeitura em todo o interior do estado. O complexo de viadutos da Jordão Reis, com 1 quilômetro de pista em concreto, é um anel viário no coração da cidade. Assim, uma equipe de homens trabalhando na administração Wilson e Raul deu à cidade o impulso decisivo em direção ao ano 2000. Pois é, gente, depois de conferir essa maravilha de documento produzido em 1976, por ocasião dos 124 anos de Rio Preto, a gente conversa agora pessoalmente com o responsável por tudo que acabamos de ver, Dr. Wilson Romano Calil. Doutor, obrigado por nos receber aqui no seu consultório, no seu escritório, e começo perguntando para o senhor, 40 anos depois, o senhor acha que conseguiu deixar Rio Preto preparada para o ano 2000, como acabamos de ver aí no vídeo? Obrigado. Em primeiro lugar, se você vai me permitir, agradecer a equipe da TV Câmara que concede-me a honra de ser por ali entrevistado. Trouxeram aqui o Fernando, que é bem parente meu, porque eu sou tio do irmão dele. A minha sobrinha é casada com o irmão dele. E os árabes consideram isso um grau de parentesco amplo, né? E além de que é muito meu amigo há muitos e muitos anos, né? Qual é o fulcro mesmo da sua pergunta? Nesse documentário que a gente acabou de ver, dizia lá, não sei quem é o narrador, o Fernando talvez possa dizer, que a sua administração preparava Rio Preto para os anos 2000. O senhor considera que conseguiu deixar Rio Preto? Deixa eu começar a lhe dizer sobre a minha atuação política em Rio Preto, que começou em 1950, quando eu era presidente de um órgão estudantil. Eu era também presidente da juventude da UDN,
Lênin, que nós lutávamos contra a ditadura do Vargas, não é? E eu fui o primeiro estudante a ser preso em Rio Preto, aliás, eu me orgulho muito disso, por razões políticas, porque nós organizamos um movimento, quando o Getúlio veio fazer comício em Rio Preto, em que nós repentinamente montamos um palanque a 50 metros do dele. Ele falava lá, eu respondia aqui. Aí baixou a polícia e foi uma pancadaria que não se pode nem descrever, e eu fui parar em cana. Depois de 3 horas preso, o prefeito da cidade mandou que me conduzissem à casa dele. E chegando lá, já estava lá o Getúlio Vargas. Aí soube, por intermédio de algumas pessoas, que o Getúlio pediu que me soltasse, porque senão ia criar um caso nacional por causa de um jovem que tinha 17 anos. Então, da política, eu tenho uma participação desde aquela época. Naquela época, nós, estudantes que tínhamos muito pouco dinheiro, as pessoas eram muito pouco aquinhoadas de dinheiro. Nós já economizávamos durante a semana parte da mesada para sairmos pela região fazendo campanha em prol do petróleo brasileiro. Porque o governo brasileiro da época estava prontinho a ceder para as companhias internacionais o privilégio de explorar petróleo no Brasil. E até mesmo eles mandaram buscar uma comissão lá nos Estados Unidos e o resultado da pesquisa deles foi: no subsolo brasileiro não existe uma gota de petróleo. Olha que absurdo. Depois, aqueles que continuavam insistindo que existia, eu era um deles, o Roberto Hollenberg era outro, o Rubens era outro, todos eles ajudando nessa campanha. Nós saímos pela região. Aí fundaram a Petrobras. Por isso, o nosso sofrimento em ver o que está acontecendo atualmente com a Petrobras. De Rio Preto, o vereador Benedito Rodrigues de Lisboa foi preso, porque ele afirmou que havia petróleo no subsolo brasileiro. Lá em São Paulo, prenderam muitas pessoas, entre as quais Monteiro Lobato, o célebre escritor paulista. E, ridículo até, eles tiveram que assinar uma carta, já previamente redigida, dizendo que eles estavam convictos de que aquela comissão americana que examinou o subsolo brasileiro estava certa, que realmente no Brasil não existia uma gota de petróleo no subsolo. Era esse o ambiente em que a gente começou a atuar na política. Depois eu fui embora, fiquei lá no Rio de Janeiro, atuei na UNE, fui professor na UNE de oratória, em várias faculdades de Direito do Rio, e participei de todos os movimentos estudantis. Quando eu vim para Rio Preto, era uma cidade diferente do que é hoje. A política de Rio Preto se desenvolveu com altos e baixos, direita e esquerda, aquela coisa toda, até que apareceu uma comissão em minha casa durante uma fase prévia de eleições, pedindo que eu fosse candidato. Falei, de jeito nenhum, não quero nem ser prefeito e nem ser candidato. Na véspera do prazo fatal, que quem não fosse candidato não podia mais ser, eles foram buscar minha mãe. E numa madrugada, dá licença, a minha mãe chegou para mim, depois de conversar com todos eles, falou o seguinte: ó, você não pode, o Rio Preto tem dado toda a atenção a você, a nós, a família, você não pode se negar a prestar um serviço. Foi naquele dia que eu aceitei a candidatura a prefeito. Eleito prefeito, a primeira coisa que eu fiz, antes de me eleger, foi escolher o vice-prefeito, que era o Dr. Raul de Aguiar Ribeiro. Assim que nós fomos tomar posse, eu disse a ele: olha, nós vamos fazer uma coisa nova aqui. O vice-prefeito vai trabalhar e você terá uma função. Quando eu não estiver na prefeitura, sente-se na minha mesa e eu confio em você como homem de caráter e de inteligência, e as decisões tomadas por você serão por mim acatadas. A primeira coisa que ele fez, com a mão na garganta, foi o seguinte: então me ajude a salvar a faculdade de medicina e me ajude a salvar o hospital de base. Porque o hospital de base havia sido construído pela Santa Casa. Ele pertencia à Santa Casa. E a faculdade de medicina, para ter o direito de atuar como faculdade, ela tinha que ter um hospital universitário. E a única maneira era o hospital de base passar a atuar junto com ela. No entanto,
havia um problema, o Hospital de Brava estava terrivelmente endividado e a faculdade igualmente terrivelmente endividada. Aí eu falei, como é que se pode fazer isso aqui? E um tanto ao arrepio da lei, nós fizemos o seguinte, 10% do orçamento daquele ano foi destinado a pagar as dívidas do Hospital de Base e da Faculdade de Medicina. Por isso, eles não fecharam naquela época. Quem quiser estudar a história dessas duas instituições vai deparar com esse resultado. O nosso vice-prefeito, ele tinha autonomia, tinha autoridade, coisa que não acontecia com o vice-prefeito, nem acontece com o vice-prefeito de município nenhum do Brasil. O Dr. Raul, já depois de algum tempo, chegou para mim no gabinete, um tanto quanto revoltado, dizendo que mudou a lei federal e agora as câmaras podiam votar um salário mensal para o vice-prefeito, e que isso era um absurdo. Por que ele, quando ele foi candidato a vice na chapa do prefeito, não havia permissão para ter o povo votou em quem não poderia receber um salário. E eles estavam votando na Câmara, e ele foi lá na Câmara, protestou, e recebeu até algumas respostas desagradáveis. E a Câmara aprovou que o vice-prefeito teria que ter um salário assim como o prefeito. Embora o prefeito tivesse um salário irrisório naquela época. E aí, durante os 4 anos de administração, veja a mentalidade reinante das pessoas. A prefeitura depositava na conta no Banco do Brasil, em nome do Dr. Raul Jorge Aguiar Ribeiro, um salário razoável. Ele ia lá e falava, a prefeitura depositou dinheiro na minha conta esse mês? Depositou, estorna para a conta da prefeitura. E ele fez isso durante todos os anos em que ele foi vice-prefeito. Eles punham o dinheiro na conta dele, ele estornava. Era esse o ambiente com que nós assumimos a prefeitura. Nós vínhamos de médicos do sistema de indigência da Santa Casa, porque a Santa Casa é que supria a região inteira. E como médicos, nós trabalhávamos 24 horas por dia praticamente atendendo indigentes, nos revezávamos, né? Que nós não atendíamos só indigentes, cuidados particulares também. Mas fosse madrugada, domingo, Natal, Ano Novo, chovendo, aniversário, chamado tinha que ir. Isso durante 25 anos. Após 25 anos, o médico era aposentado. Eu sou um dos aposentados. E passava para o corpo, para o Conselho Consultivo. Eu dou um doce para qualquer um de vocês 4 que estão aqui, para adivinhar qual o salário do aposentado do Conselho do Sistema de Atendimento da Santa Casa de Indigentes. Você tem uma ideia? Ah, imagino. Mas eu quero fazer um parênteses disso aí, falando. Doutor Wilson... Deixa só... Você tem uma ideia do salário aposentado? Não faço ideia. Você tem? Não. Não ganha nada, paga? Nossa. Todo mês você tem que pagar um tanto, porque você é aposentado. Não há no universo. E eu me orgulho muito daqueles dezenas, centenas de colegas, né? Nelson Seixas, Cêntula, o Radovir, Dr. Dória, até uma injustiça, eu não posso citar todos, que tomam todo o programa de você. Mas então, é essa mentalidade. Os próprios vereadores também não recebiam vencimento. Os próprios vereadores não recebiam vencimento. Na gestão ali, sim. É bom fazer um parênteses para a gente lembrar de uma coisa, né? Que por isso que eu sempre digo da administração, do Dr. Wilson e Raul, que eu falo que sempre repito isso, que o Andaló foi a mola propulsora para o progresso. E eles foram elevador, porque essas ações foram ações importantíssimas para a cidade, para a administração, que depois vieram espelhar os outros. Por exemplo, foi o primeiro prefeito a continuar a trabalhar. O vice-prefeito me ajudava trabalhando. Ele era prefeito no horário que ele podia, como nós ganhávamos muito pouco. E havia um motivo para isso. O governo federal era militar. E os militares, com a finalidade de impedir a inflação, ou de dominarem um pouco a inflação, que acabou explodindo depois do governo de Sarney, eles não permitiam aumento para os funcionários, nem para prefeito, nem para vereador, nem para ninguém. Era um ambiente que reinava na época. E na primeira gestão, o Nelson foi o seu presidente da Câmara. Né? Na posse, o Nelson Seixas foi empossado como o presidente da Câmara, o mais votado vereador. Se quiserem,
falar sobre as obras administrativas que vamos. Na sequência, nós vamos conferir mais algumas imagens aí da gestão Wilson Raul e na sequência falamos dessas obras aí sobre a ótica de quem as fez. Estamos de volta com o Documento Rio Preto, hoje com o ex-prefeito, médico, advogado, jornalista Wilson Romano Calil. Doutor, vamos falar um pouquinho das suas obras. Qual é, na sua avaliação, a ou as obras mais importantes da sua gestão? A doutora Gisele Bozano Calil, que é sobrinha e minha sobrinha, minha cunhada, ela fez um apanhado de algumas obras que nós fizemos e vocês vão ter uma ideia do que era. Quando chovia, duas coisas aconteciam. Você não podia passar para outra parte da cidade, porque na região do Palestra da Rua Bernardino, aquilo lotava de água e levava horas e horas e horas. Sim. Nós começamos a falar, não é impossível, porque tem um monte de prédios aí e a prefeitura não tem nem dinheiro para conseguir. Mas nós encaramos a situação e começamos a desapropriar e pagar. Porque prefeitos costumavam não pagar no Brasil inteiro, dando origem a milhares de precatórios. E nós começamos a desapropriar e pagar. E na medida em que nós desapropriávamos e pagávamos, nós desmanchávamos, doávamos o material de construção para pessoas pobres que estavam construídas na periferia da cidade. E nós já mandávamos caminhões de terra. Era um problema na época onde jogar a terra da abertura de prédios. Eu mesmo ajudei o meu adversário na época, o doutor Lutz, quando eu ia fazer um prédio, falava, você não podia fazer o favor de mandar os caminhões tirar a terra? Eu falava, eu que o senhor está fazendo um favor para mim, porque eu preciso urgentemente de terra. Só na última contagem tinha uns 40 mil caminhões de terra jogados lá onde é hoje a Praça Cívica. Mas nós não tínhamos a intenção primordial de ser uma praça cívica. O que nós queríamos fazer ali, e o projeto está aqui na mão do Fernando, ó, esse é o projeto, que foi amputado depois e desprezado. Tinha aqui um edifício de 10 andares de frente ao Floresta. Seria a Universidade das Artes, né? Para que esse edifício de 10 andares? Isso aqui foi um concurso público e os vencedores fizeram uma obra ali. O Toscano, né? O Zé Villanova. Para que nós tivéssemos possibilidade, a prefeitura, de alugar aqueles escritórios de 10 andares, iam dar mais ou menos uns 80, 90 escritórios, para com o dinheiro fazer o nosso plano de educação política. Nós íamos pedir para as professoras apontarem os alunos mais inteligentes que elas achavam nas escolas, e nós íamos propor para esses alunos o seguinte: a condução da prefeitura vem na tua casa aqui na vila, leva você para a biblioteca, onde você vai tomar banho, vai ter roupa própria, você vai ter comida, você tem lugar para comer, e daí vocês vão para um lugar que é a piscina pública. Nós tínhamos feito piscinas públicas enormes, uma que era a maior do Brasil. Hoje não foi doada, foi emprestada para a Polícia Militar, que faz exercícios lá. O nosso interesse em construí-la, e era a maior piscina do Brasil, é que crianças, até hoje, morriam no tempo até as imagens da inauguração. Do calor, morriam na represa, várias durante o ano, e eles não tinham. Aí nós fizemos uma enorme de uma piscina, e quem quisesse ser sócio, menino, tinha que levar ou uma cópia, um desenho da bandeira do Brasil, ou uma cópia do hino nacional. Aí ele ia para outra sala, se submetia a um exame médico e recebia uma carteirinha. O vestiário era o vestiário mais chique do que qualquer clube de ricos aqui em Rio Preto.
Doutor, já que o senhor falou da Praça Cívica, qual a opinião hoje sobre a questão do terminal lá? É acertada essa decisão? Veja bem, eu acho que o ex-prefeito deve ter assim, o cuidado de não procurar querer impor. Mas a Praça Cívica foi feita para congregar as famílias lá. Agora, depois surgiu o fenômeno dos condomínios fechados. As famílias deixaram de vir para as praças, para as ruas e passaram a frequentar pequenos clubinhos dos condomínios fechados. E ela foi perdendo o sentido. E como não se fez o prédio, nós não podíamos usá-la para alimentar aquilo que nós queríamos na biblioteca, formar líderes, não é? E não tinha jeito, nós não tínhamos o quê? Então ela perdeu o sentido como praça. Ela ficou ali como a resolução de um problema complicadíssimo, que era das enchentes, e ela passou a ser um lugar onde pode se reunir marginais, onde a droga encontra espaço. Sim. E isso justifica o que o atual prefeito está fazendo e fazer lá alguma coisa de útil para o município. Isso, a própria inteligência humana aponta para esse caminho. Fez lá uma coisa que o município pode usar como uma distribuição do trânsito. Porque Rio Preto não cresce, Rio Preto explode. E quanto mais ele cresce, quanto mais ele explode, vou fazer para o telespectador. Se eu pegar o homem comum aí e jogar lá no Cidadania, ele não sabe voltar para trás, para o centro. Não sabe. Difícil. O Rio Preto cresce assim, e o crescimento excessivo, ele é problemático. Não pensa você que crescendo muito uma cidade ela melhora, não, ela até piora. Sem dúvida. E o administrador se vê, né, numa situação difícil. Mas vai chegar um ponto que ali não vai ser suficiente para distribuir os ônibus. Faça outra distribuição de ônibus em outros lugares, né? E é uma cidade que... Sabe qual é o problema? Que todo mundo que melhora de vida nos municípios da região muda para Rio Preto. A cidade de Rio Preto não para mais. É um polo de região, né? Falar um pouquinho do Jordão Reis. Você acha que o Jordão Reis contribuiu para o crescimento, para a explosão de Rio Preto? O Rio Preto, quando chovia, lá na Praça Cívica... não é Jordão Reis, né? Só ele pode explicar, né? João 23. João 23. Jordão Reis pé da rua, né? Chovia, o Jordão ficava isolado daquela parte da Vila Macena, etc. Porque lá não passava, e aqui não tinha passagem, e ficava com aquela coisa ridícula que é ter um porteiro na cidade, que abria para passar os carros e depois fechava, porque senão o trem atropelava os veículos e as pessoas, né? Aí eu tinha em São Paulo um engenheiro que era de Rio Preto e que trabalhava no departamento de obras de São Paulo. Eu fiz um acordo com ele para ele fabricar um projeto para Jordão Reis. Tinha um problema. Aquela parte de baixo lá pertencia à minha família. Isso é uma importância. Até hoje eles olham meio de lado para mim. Em geral, quando o prefeito faz alguma coisa que ocupa o espaço de uma família, e a família dele, ele enfrenta umas incompreensões da imprensa, da população. E sabe o que ocorreu? Ocorreu que eu enfrentei. E desapropriei por preço mínimo. Aí, pronto, o projeto, eu manobrei em São Paulo. Porque junto aos governadores, tanto lá do Natel como o Paulo Egídio, eu tinha muita moral. Por quê? Diziam eles. Porque eu o único prefeito que nunca veio aqui pedir nada para a família dele, nem para ele. Nem emprego, nem nada. Aí, esse amigo nosso lá fez um projeto maravilhoso. O projeto é maravilhoso. E lá, de repente, ele ia colocando entre os projetos aprovados e aprovar. Eu desapropriei o CR da minha família, dos meus irmãos e da minha mãe ali. E nós começamos. As fundações daquele viaduto são inacreditáveis. Pois é, uma área de alagamento. Praticamente eles fizeram debaixo do solo uma espécie de cidade. Olha um problema técnico. Eles faziam um buraco, ele se enchia de água. Mas buraco que dá 5, 6, 8 a altura dessa sala. E tamanho desse prédio cada um. Vinham ventiladores fortíssimos que expulsavam a água para as paredes. E eles trabalhavam no vácuo, fazendo o que eles chamavam de cebolão.
Até, coitado, um dos morreu, um dos operários. O senhor diria que é a maior obra de engenharia de Rio Preto? Engenharia. Sim. E eu conversei com o governador Paulo Egídio Martins através da Isabel Ortega, nossa amiga Isabel Ortega. E o Paulo Egídio ama Rio Preto e ele disse para mim, exatamente isso, falou: apliquei muito em Rio Preto por causa da pessoa do Wilson Romano Calil. Ele disse que muito mais porque ele viu em você uma pessoa, um idealizador diferente dos outros políticos que ele lidava no Estado. Eu nunca ia lá pedir alguma coisa que o meu interesse pessoal. Eu briguei com alguém do secretário de obras no retorno, porque ele falou que não queria liberar o retorno. Sim. Porque com o dinheiro que ia se fazer o retorno, ele dava 20 viadutos para você. Não, mas você tem que dar, porque Rio Preto nunca foi aqui em Oada. E saiu briga na inauguração do Maribondo entre eu e ele, que era um auxiliar. E o Paulo Egídio e o Laudo Natel eram meus amigos. No fim, eu fiquei meio assim com o Paulo Egídio e ele comigo. Meio por outras razões, né? Sim. Mas é a maior obra de Rio Preto. Duvido que algum município no interior de São Paulo tenha capacidade e condições financeiras para fazer um viaduto como esse. Sem dúvida. E uma coisa, né? Não tem uma placa de inauguração lá. Não existe uma placa de inauguração. Eu não sei, acho que foi comum na sua administração de não colocar placas e nada? Foi comum de não colocar placa? Você viu o meu nome em alguma placa lá? Tem. Não tem esse negócio não. Eu vi. Por isso que a gente está aqui, vamos citar, o pessoal já viu aí no vídeo, mas vou citar algumas realizações do Dr. Wilson: canalização do Rio Preto, a primeira etapa, expansão, prolongamento da Avenida Badi, da Rua Redentor até Washington Luiz, expansão do sistema de água com a perfuração de 10 poços semi-artesianos, o trevão da Washington Luiz lá, que todo mundo passa ali, acho que ninguém sabe quem fez. Bosque, piscina do Bosque. Bosque municipal, era um sonho de Rio Preto. Era um sonho. Veja se nós fôssemos construir hoje um bosque do tamanho daquele. Onde está a primeira estrada que ligou o Rio Preto ao sertão, onde passavam as boiadas. Aí é um bosque enorme. Sim. E mais, ele tinha lá embaixo uma represa igual a da Palestra. Lá ia se criar tilápia, lá ia se colocar salva-vidas para as crianças poderem nadar e pescar. Depois que eu saí, houve uma ruptura na barragem e nunca mais fizeram nada. Acabaram com a represa do Bosque. Ainda é um sonho que algum vereador podia abraçar, não é? E tem também, doutor, a saída para Ipiguá, que era uma coisa de louco, né? A saída para Ipiguá. Era um outro mundo. Era um outro mundo fora. Ali é... O distrito de Ipiguá, ele era uma vítima. Bastava chover um pouco mais, isolava Ipiguá de Rio Preto. Mas isolava o quê? A mulher que estava com problema de distócia, complicação no parto, o doente que estava com hemorragia, não podia vir. Ele tinha que esperar passar enchente, e às vezes levava 7, 8 horas, para depois vir para Rio Preto. Pela primeira vez na história dos municípios brasileiros, a prefeitura de uma cidade mandou asfaltar. O asfalto foi feito pela prefeitura de Rio Preto até Ipiguá. Depois eu vou falar para vocês onde é que eu arrumei o dinheiro. E hoje, quase que Rio Preto está emendando com o Ipiguá, né? Porque os loteamentos estão vendendo, mas na margem dessa rodovia. Aí o governo estadual viu, emendou até Mirasolândia. E mudou completamente a situação de Ipiguá e a situação de Rio Preto. Completamente diferente. Vamos chamar mais um intervalo, para a gente chamar mais umas imagens, porque nós queremos falar também de coisa ruim também. Tem uma coisa ruim que a gente tem que dizer, nós vamos falar na volta, porque as pessoas até hoje atribuem ao Dr. Wilson Romano Calil a derrubada da catedral. Isso é um absurdo, dos absurdos. A gente sabe, vamos explicar tintim por tintim, que às vezes as pessoas acham que o prefeito foi lá e mandou derrubar a igreja. Isso é um dos maiores absurdos da nossa história. Sem dúvida. Vamos lá.
volta aqui com o Documento Rio Preto, hoje com o ex-prefeito Wilson Romano Calil, e como o Fernando falou, questão da catedral que foi derrubada, infelizmente, durante a gestão do Dr. Wilson. Queria saber de vocês a interferência, se é que teve, do Dr. Wilson. As pessoas atribuem até hoje ao Dr. Wilson, e só em conversas mesmo que eu tenho particular, a gente sabe, demorou anos. Nós temos imagens da Cometa Filmes, a administração da Adair Vetorazzo, antes dele, a maquete já lá na igreja. A maquete da nova catedral já estava lá em 69. 69 já tinha maquete, então para vocês verem que a coisa... Até porque Estado e igreja não se conversam. Pela primeira vez a conversa em demolir a igreja, foi uma controvérsia enorme na cidade, né? Houve reunião de engenheiros com o bispo, houve reuniões públicas e tudo mais. Aí eu fui me inteirar da situação. A igreja era favorável à demolição imediata, não é? Alguns rio-pretos mais tradicionais, nem pensar em demolir a nossa catedral. Foi lá que a minha avó casou, meu pai e minha mãe... Aí eu falei, bom, isso tudo tem que ser esclarecido do ponto de vista técnico. Houve uma reunião entre os engenheiros e o pessoal da igreja. Eu fui assistir essa reunião inteira, tinha umas 30, 40 pessoas. Até que eu fui conversar com o bispo e com outros padres lá, e falaram, vamos lá ver a igreja. Chegando lá, estava numa situação terrível, né? Aí eu falei, eu vou ser contra. E eles continuam fazendo missas aqui. Quando tiver lotado aqui um dia, essa igreja está para demolir, porque tinha trincos enormes, alguns enfiavam o braço, né? E eu, como é que eu vou fazer? Aí eu consultei mais engenheiros, falaram, vai cair. Deixei de demolirem. Eu só exigi que uma árvore que tinha lá, de pau-brasil, fosse transplantada para outro lugar. E deixei demolir. Porque eu ia esperar o quê? Cair na cabeça do povo para demolir? Deixou, né? Porque o patrimônio era deles. O patrimônio era deles. A prefeitura não poderia impedir, né? Podia decretar uma coisa lá e não impedir a demolição. Só que ia matar quantas pessoas? Mas talvez não matasse. Talvez não serve para enfrentar uma circunstância dessa natureza. Um argumento que a gente nunca tinha. E a história que vinha de 3 anos, porque já tinha uma faixa na velha catedral, Deus nos pede uma nova catedral. O bispo colocou uma faixa e ficou 2 anos. Essa era a ideia da igreja. A igreja ficando com isso. Doutor, vamos falar um pouquinho de uma polêmica que toma conta de Rio Preto há vários anos aí, que é a doação da área para o América, e a situação do Teixeirão hoje, doação que aconteceu na sua gestão também, né? Então vamos lá. Eu recebi uma comissão chefiada pelo Tijo Villanova, pelo Birigui, aqueles companheiros todos eles que tinham o campo do América ali em cima. Então chegaram ao gabinete, eu nunca me neguei, a ordem foi principal que eu dei para o meu chefe de gabinete, qualquer pessoa, por mais humilde, por mais pobre, por mais desprotegida que ela seja, ela vem aqui, ela tem o direito de falar com o prefeito. Porque o prefeito não foi pedir voto para eles, agora tem que ter, e qualquer pessoa. E era assim, certo? Bom, aí tem uma comissão aí do América que ia falar com o senhor. Pode eles entrarem, eram todos meus amigos, né? Muito amigos até. Nós queremos sua colaboração imediata, porque tem um problema sério. Qual é o problema sério? O campo do América, lá onde é o supermercado, hoje está desabando. E se aquilo lá desabar com lotado, vai matar centenas de pessoas. E aí? Aí o senhor precisa resolver isso para nós. Aí foi o grupo de engenheiros da prefeitura, chefiado por um engenheiro... O Lino Seixas? Não, o Lino construiu, né? Ele não era engenheiro, ele era construtor. Que construiu o campo. Foi lá, voltou, falou, doutor, aquele está um perigo. Quem foi fazer? Terrível, né? Mas perigo terrível, Aí eu falei, o que nós vamos fazer? E eu ainda não era advogado. Eu já tinha entrado na faculdade de Direito, mas não era ainda. Falei, mas deve ter, esse campo aqui não é da prefeitura. Eu vou lá reformar o campo, e eles queriam que eu arrumasse dinheiro para a reforma. Mas a lei dizia que a prefeitura não pode dar dinheiro para uma instituição particular. E o Campo do América era uma instituição particular. Mas eu tinha conversado com o pessoal do Departamento de Finanças uns meses antes, e a prefeitura devia muito dinheiro de desapropriações antigas que eu não fiz. E não tinha como
pagar. E aí podia ver precatórios. Eu falei, como é que eu vou fazer? Aí eu chamei o Geraldo Bordon, que era dono do frigorífico, bilionário, e montei uma cena lá para ele, lá na prefeitura, que quando ele entrou para conversar comigo, começaram a bater palma para ele. E o pessoal da imprensa e tudo mais lá. Ele falou, mas o que está acontecendo? Eu falei, não, o senhor vai fazer um negócio com a prefeitura e o pessoal disse que o senhor está propenso a nos ajudar e estão aplaudindo o senhor. Vou pagar para ele para aquele circo, né? O que é? O senhor tem um sítio dentro da cidade e a prefeitura precisa daquilo lá. Ah, mas o que é? Aquele lá, aí eu apontei, né? É onde hoje é o Jardim Bordon. Ele falou, mas o senhor está querendo ficar com aquilo lá? Eu falei, quero. E quanto é que o senhor vai me pagar? Eu falei, ó, pelos nossos cálculos aqui, aproximadamente, ele falou, mas isso aí é dinheiro de pinga, isso aí não vai pagar o que eu... Você quer me mandar para a lavoura? Eu falei, na lavoura o senhor estava quando o senhor chegou ao Rio Preto. O senhor ficou milionário aqui. Então está na hora do senhor contribuir com alguma coisa. Aí começaram as negociações, né? Eu nomeei um grupo de engenheiros, e ele nomeou os técnicos lá do grupo dele. Eles estão no local, ó, tem tantos alqueires, muito bem localizados, só que tem um buracão lá que não serve para nada. Acho que se nem que o senhor jogar toda a terra de Rio Preto lá, não tapa aquele buracão, porque é de quarteirões, e é fundo, viu? Eu fui lá ver. Eu não sei, a hora que eu olhei para aquele buracão, alguma coisa bateu na minha cabeça. Aí voltou a turma do América lá no consultório para falar outra vez, com jeito que eu podia ajudar. Eu falei, fazendo uma coisa. Eu, como instituição pública, não posso dar dinheiro para o América, que é uma instituição particular. Mas eu posso construir alguma coisa em sociedade com vocês. Eu dou o terreno e vocês dão a construção. Mas não tem, doutor, no quadrilátero das rodovias em Rio Preto, um local que se preste a isso. E se a gente fizer fora do quadrilátero, em dia de jogo vai ter muita acidente e vai morrer gente. Falei, tem. Mas como tem? Falei, vamos lá ver. Aí eu fui lá e mostrei um buracão para eles. Aí eles ficaram olhando lá, porque lá ninguém passava daquele lugar. Foram chamar o Lino Seixas. O Lino Seixas chegou lá, falou, doutor, onde é que o senhor inventou isso aqui? Eu falei, inventou por quê? Eu estou comprando isso aí, tem um buracão, que falaram que não vale nada, né? Ele falou, mas o campo está pronto, só fazer o... Só cimentar. Porque está até na forma de um campo de futebol. Aí o pessoal começou a abraçar o Lino, né? Bom, outra coisa que ocorreu lá, em 3 tempos fizemos o Campo da América. Para eu poder fazer essa junção do América com a Prefeitura, eu peguei a Lei 60, a lei estadual, que dizia o seguinte, a Prefeitura pode doar para determinadas instituições, desde que ela coloque encargos. A lei. Aí a Prefeitura colocou como encargo que ela pode usar o campo, depois de pronto, 15 vezes por ano. Que toda vez que precisar uma comemoração, ela pode usar. E que o América não poderia fazer dívidas em nome daquela propriedade, principalmente trabalhistas. Porque o dia que ele deixasse de existir, ou ele perdesse interesse, aquilo retornaria para a Prefeitura. Isso está na lei aprovada pela Câmara. Bom, aí começaram diretorias e mais diretorias, eu sei lá o que eles arrumaram, que o América acabou ficando terrivelmente endividado, inviabilizado. Qual é o negócio que a lei fala? Devolve para a Prefeitura. Mas, eu nunca vi uma coisa tão brutal como essa aí. Nem não respeitaram, foram tomadas medidas judiciais que tiraram a autoridade da diretoria do América, aquela coisa foi penhorado. A doutrina do maior entendido em direito administrativo, que o Eli Lopes Meirelles diz assim, bem público não pode ser penhorado. E aquilo lá é um bem público. Não é do América, não é um bem público, não é do América. É um bem público. Aí é do América, enquanto o América puder usar. E se for viabilizado. Quando não for mais ver que ele não puder usar, ele tem que devolver para a Prefeitura. Agora os tribunais olham, falaram que passou 40 anos, tá... Então passou 2000 anos lá no círculo lá de Roma,
Vamos penhorar o Coliseu, né? Bom, gente, nosso tempo é curto. Fernando, quer falar mais alguma coisa? Doutor Wilson, fazer uma consideração? É sempre, né, muito bom falar do doutor Wilson. O doutor Wilson é uma pessoa em quatro, né? Primeiro, um homem que é um homem que tem um caráter. Eu sou suspeito de dizer. Vocês não perguntaram para mim qual é a obra do coração. Né? Não, essa vai ser a última. Eu vou perguntar, eu sei, por isso que eu vou dizer. É um homem em quatro. E ele tem essa coisa de... Eu ia justamente falar de coração, porque ele é um homem que ele tem um amor por essa cidade. E todas as realizações que ele fez, todas foram voltadas para realmente levar Rio Preto para o ano 2000. Pode ver que nós estamos constatando isso aqui hoje. Por isso que ele tem uma obra do coração que ele fala, que é a mais difícil para mim. Para mim é a mais difícil, porque a gente não tem isso na família, nem você, mas quem tem não é fácil. A obra do coração, conta para eles, doutor. Bom, eu sempre achei que aqueles que são problemáticos para a vida, eles devem merecer o apoio de todos. Nem toda a administração pública em Rio Preto pensou assim, ao longo de dezenas de anos. Eu, então, sou apaixonado pelas causas da APAI. Porque a APAI, a família... Não sei se vocês sabiam que as mães da APAI, estatisticamente, costumam morrer com idade mais avançada que as mães comuns, porque elas têm medo de largar a criança, ou o filho, que nunca deixa de ser criança, por causa da síndrome de Down, nas mãos, o cunhado vai falar, não tem nada com isso, ele é seu irmão. A mulher vai falar, não tem nada com isso, ela é sua irmã, entendeu? Para o marido. Então, a APAI merecia e merece toda a consideração de todo o poder público no Brasil. Muitas vezes, até na administração pública, ela precisa pedir esmola. Pois é. Foi então que eu me empenhei em arranjar uma área e doar para a APAI. Quando eu estava em negociação, eu sofri as maiores incompreensões. Chegaram a dizer que eu estava fazendo malandragem com que foi prefeito depois, para comprar uma área perto de Ipiguá, para fazer não sei o quê. E quando eu estava naquela luta para eu conseguir uma área, apareceu um cidadão aqui de Rio Preto, que tinha uma casa de imóveis, falou, eu tenho uma área lá perto de Schmidt, muito boa, na beira da rodovia, mas eu quero tanto por ela. Eu falei, você quer esse tanto? Peguei então não vai embora não, fica aí. Chama para mim o chefe lá do departamento de finanças. Ó, se eu assumir um compromisso assim, quero... Nossa senhora, doutor, como é que nós vamos fazer? Deus vai falar como é que nós vamos fazer. Você acha que você me ajuda? Ele falou, claro que eu ajudo, pode dar mais com a finalidade. Cheguei para o camarada e falei, eu te dou o que você pediu, passa a área no meu nome, no nome da prefeitura. Aí ele falou, olha, mas eu quero que uma coisa, tem uma parte aí que você falou que é a prazo. Se o senhor não endossar em seu nome particular, eu não vendo para a prefeitura. O senhor tem que endossar, porque o senhor que é prefeito, porque a prefeitura costumava não pagar, não é aquele, em Brasil inteiro, fazer rolo para pagar. Se o senhor não tiver certeza que a prefeitura vai pagar, como é que eu, que sou o dono, eu vou ter essa certeza? A prefeitura vai ficar devendo, mas o senhor é o endossante. E o senhor foi lá e canetou? Não sei. Tá foi certo. A mesma coisa que aconteceu com a escada Magiros. Santos encomendou a escada Magiros e não teve dinheiro para pagar. Aí eu falei, estava pensando assim, falei, eu li isso aí. Mas em Rio Preto, se pegar fogo num prédio, quem está do segundo andar para diante, você tem que assistir, carbonizar o povo, tudo, não pode fazer nada, porque não tem escada Magiros. Aí eu fui lá no Comércio e Indústria. Estavam lá os nossos amigos lá, Medina. né? Medina e o Brentão. Olha, eu estou precisando de um empréstimo assim, para comprar a escada Magiros. Mas onde que está? Veio do estrangeiro, está lá parada no Porto de Santos, porque o Santos não pagou. Eu quero comprar. Só que se eu me arrumar um empréstimo para a prefeitura de tantos milhões. Ah, mas será possível? Falei, se virem, hein? Senão eu vou fechar a conta da prefeitura aqui. Ele falou, o senhor vem aqui à tarde? Eu virei. Quando foi à tarde, eles foram lá no gabinete. Falaram, conversamos com a direção geral e eles concordaram em fazer um empréstimo para a prefeitura. Está aqui, ó. O senhor pode emitir o cheque para pagar. Só que o senhor é o avalista. Só para Tá certo. Só para explicar melhor. Avalista, sim. Ele falou, não, o senhor é indivíduo. Pessoa física. Porque se o senhor não tiver certeza de que a prefeitura vai pagar, como é que nós vamos ter certeza que nós vamos receber? Verdade. Falei, seja o que Deus quiser, tá? Então vai, pra gente concluir. Sabe Fernando. quantos? 10 alqueires.
Sabe quanto vale hoje na beira da rodovia, né? Não tem Então, mas a gente precisa esclarecer para as pessoas em casa que não sabem, não é a PAI aqui a sede da cidade. É a PAI rural, porque depois que falece os parentes, tem gente que tem menino lá de 50 anos de idade, Agora, 60. A sua sobrinha? Que está lá amparado, isso é Agora, importante. a sua sobrinha, a Gisele, minha sobrinha também, fez a seguinte... Ela foi ela que fez isso aqui. Processos administrativos no fim da administração contra o prefeito? Nenhum. Comissão de inquérito pela Câmara? Nenhuma. Processo de queixas judiciais contra o prefeito? Nenhuma. Dívidas deixadas pelo prefeito no fim da administração? Nenhuma. E, além de todas as doações, tem uma coisa. Nós deixamos uma quantidade enorme de dinheiro em caixa. Que bom. Aí saiu uma briga danada que nós não tínhamos deixado o dinheiro. Eu termino agora. Saiu aquela, não deixou, eu falava, que eu dizia, deixei. Os que assumiram falaram, não deixou. Eu estou dizendo que está no banco tal, número tal, isso foi na imprensa, hein? E eles não deixou, não deixou. Falei, bom, a última vez que eu vou dizer que eu deixei é muito dinheiro, isso aqui, ali, lá. A próxima vez, eu vou aos bancos dizer que a prefeitura nega-se a assumir a posse do dinheiro e que eu vou doar tudo para a PAI. Aí eles falam, não, deixou. Tá certo. Com esse balanço, a gente termina esse documento Rio Preto com um pouco da história do ex-prefeito Wilson Romano Calil. A gente finaliza com mais algumas imagens e nos despedimos aqui. Um grande abraço e até a próxima.